Ele começou como copywriter no final de 2023 e hoje ele é copy chief de uma das maiores operações do Brasil, uma operação que fez mais de 600 milhões de reais só esse ano. Ele lidera mais de 15 copywriters, já chegou a liderar mais de 20 ao mesmo tempo, né? 2020 foi quando eu decidi sair do quartel. Tinha um plano de montar um negócio físico, juntei a grana pra montar esse negócio lá, não deu certo por causa do lockdown. Comecei a gastar a grana que eu tinha, mais ou menos em abril, maio, eu já tava com uns 20 mil de dívida. Comprei muitos cursos, né? Não dei certo no digital. O cara que não entende como fazer grana ali, ele vai patinar em todos os tipos de negócio. Ele falou assim, na verdade, tá precisando de uma vaga aqui pra um copywriter, velho. Tu não quer entrar nessa vaga, não? Como eu não conhecia nada, não sabia fazer uma lead, não sabia escrever nada. Chegou no final do mês ali e falou, mano, a gente vai ter que te demitir aqui. Na época eu fiquei muito puto, tá ligado? Do nada. Eu já tava numa situação onde eu não tinha grana nenhuma, nenhum real. Literalmente, se eu não arrumasse um emprego de um dia pra noite, no mês seguinte eu não tinha nada. Não tinha como pagar aluguel, não tinha como comprar nada pra casa. Eu já tive muitos empregos na minha vida inteira. E quase todos eles eu não tinha a habilidade que precisava. Se eu não virasse copy da empresa que eu tô hoje, no outro mês eu não teria o que comer. Eu ia ser despejado lá, talvez, do aluguel que eu tava. No segundo mês, eu já citei um anúncio que vendeu uns 3 milhões, eu acho, 15 dias talvez. Foi quando eu recebi minha primeira comissão, velho. Foi 60 mil reais. Todo funil que a gente começava a testar, eu validava. A gente botava um funil no ar, acertava 4, 5 criativos da mesma leva. Alguém sair de copy júnior e virar um copy chief. O que aconteceu ali nesse meio tempo ali pra eu ser visto como um copy chief, mesmo trabalhando como copy júnior? E a empresa começou a olhar e falar, velho, pô, além de resultado, o Vitão ainda tá, pô, ajudando a gente em resolver problemas, e eu acho que... Galera, estamos hoje aqui com o Vitor Moura, mais conhecido como Vitão aqui no mercado, um dos meus mentorados, um dos mais bravos também. Só tô trazendo a galera brava aqui pro canal, hein, pra trazer os insights pra vocês. Olha só, o Vitão, ele é ex-militar, ele começou como copywriter no final de 2023, então faz nem 2 anos, vai fazer 2 anos agora. E hoje ele é copy chief de uma das maiores operações do Brasil, uma operação que fez mais de 600 milhões de reais só esse ano. Ele lidera mais de 15 copywriters, já chegou a liderar mais de 20 ao mesmo tempo, né? Por aí, bateu 20, bateu Muita 20. gente, pra quem entende um pouco de liderança aí. E cara, a gente vai tentar sugar um pouco dele aqui nesse vídeo, algumas informações de mentalidade, da história dele, tentar encontrar alguns padrões, o que ele fez ali, tanto de forma técnica, tanto na vida pessoal, pra ter um resultado tão rápido, tão absurdo, evoluir tão rápido na carreira de copy, pra que vocês consigam também sugar isso daí, aplicar na vida de vocês e ter um resultado muito rápido também. Nos próximos dias, meses aí, 2026 tá chegando, então é o momento da gente dar aquela acelerada pra mudar de vida. Então assim, pra gente iniciar, queria entender um pouco, antes da gente entrar no conteúdo técnico e tal, que a gente vai falar disso, tá? Sobre copy, método de escrita e erros de copywriter júnior e tal. Queria entender um pouco da sua história, de onde que você veio, o que você fazendo de tal, o que você tentou aqui antes de virar copywriter e tal, a gente entender um pouco melhor do seu passado, que a galera gosta bastante disso, assim. Então, de onde você veio? Quem que é o Vitor? Tem que resumir bem resumido, pra não contar a história inteira, desde que eu nasci, né, até chegar aqui não dá. Mas vou contar aqui do primeiro contato que eu tive com o digital até agora, que o momento que a gente tá aqui. Então, pô, minha história com o digital aqui começou em 2015, mais ou menos, 2016. Eu morava lá em Valparaíso de Goiás, pra quem não conhece, pô, não é próximo de Goiânia, não tem nada a ver com Goiânia, é uma cidade mais próxima de Brasília do que de Goiânia. Eu acho que o meu primeiro contato foi lá. Eu tava começando a ingressar na carreira militar ali, eu tinha uns 19, 18 por aí. De 17 a 19, não vou lembrar direito, mas era nessa faixa aí. Uns 18, vou fechar 18 porque em 2016 eu entrei no quartel, eu tinha 19, ia fazer 19, então foi mais ou menos isso, 18 para 19 anos. Tive meu primeiro contato com a internet ali, que foi com drop, velho. Então meu primeiro contato com a internet foi drop. Eu também. Na época... O primeiro vídeo que eu vi era o do Iago, que faz dropshipping. O Iago deixa famoso pra caralho. Na época eu não tinha grandes players de drop, porque a galera não fazia muita grana. Fazia, tipo, 30, 40 mil, 100 mil reais, mas era uma parada mais manual. Então tinha que entrar no Mercado Livre, enfim, um trâmite não tão white, assim, um pouco mais black. Então, meu primeiro contato foi lá. Eu devo fazer uma graninha, devo fazer uns R$1.000 mais ou menos no mês. Só que, pô, época onde o AliExpress entregava em 90 dias, 60 dias. Então, a gente tinha que ter um caixa ali pra poder esperar esses 90 dias, digamos assim, pra receber. Então, meu primeiro contato foi lá, não deu muito bom, ingressei na carreira militar e fiquei 4 anos no exército. Então, minha carreira, meu contato com o digital parou ali, 2015. 2020 foi quando eu decidi sair do quartel. Tinha um plano de montar um negócio físico, juntei uma grana ali. Falei, não, vai dar tudo certo ali, a gente não tava esperando pandemia, então... Pô, mas peraí, por que você decidiu entrar no exército e por que você decidiu sair depois? Então, eu já entrei já com verdura ali, com um prazo final pra sair. Ah, tá. Então, se eu entrasse no quartel ali, fosse militar, e eu não evoluísse,
Então, quando eu parei de evoluir no quartel foi quando eu decidi sair. Então, eu cheguei no limite onde eu não tava pra ir pra lugar nenhum. Eu não conseguia mais ser sargento, oficial, nem nada. Eu falei, então, porque eu ingressei como militar temporário. Eu falei, como não tem como eu ir pro próximo nível, ganhar mais dinheiro, enfim. Eu falei, vou sair, velho, vou sair. Mas você saiu com a ótica já de fazer algo no digital ou você nem sabia o que você ia fazer? Não, nada do digital, zero digital. Você não sabia o que você ia fazer, só saiu? Sabia o que eu ia fazer, eu tinha juntado uma grana pra montar um negócio físico. Ah, sim. Na época tinha muito lounge bar ali, e aí eu e um colega meu ali, um sócio na época, né, digamos assim, a gente juntou uma grana e falou, vou sair do quartel aqui e vou montar esse negócio com ele. Só que é aquele negócio, eu não tava esperando pandemia, tava bem confiante que ia dar certo. E assim que eu saí do quartel, começou o lockdown ali, começou, enfim, todo mundo ficar em casa, e aí veio aquela primeira fagulha, né? Então, só que antes disso, eu comecei a gastar grana, velho. Eu saí na pandemia, juntei a grana pra montar esse negócio lá, esse negócio físico. Não deu certo por causa do lockdown, que eu achei que ia ser um mês ali, 2 meses. Comecei a gastar a grana que eu tinha, mais ou menos em abril, maio, eu já tava com uns 20 mil de dívida. Então, não tinha nada mais na conta. Tinha um cartão de crédito que foi o que eu usei pra comprar alguns cursos. Então... Isso aí foi que ano? Começou minha jornada em 2020. 2020. Não tinha nada, meu contato ali com o digital era zero. Eu só conhecia o Drop até então. Aí de lá eu conheci o João Castanheira, foi o primeiro curso digital que eu comprei. Então paguei 2 mil lá no curso dele e comecei a pá. Só que a mentalidade é muito fraca ainda. Acho que um resumo ali pro cara que quer chegar no sucesso é ter a mentalidade forte, velho. Eu só não segui esse treinamento do Castanheira porque simplesmente veio a primeira dificuldade e eu parei nela. Então eu comecei o treinamento dele, muito bom, inclusive, mas parei no primeiro empecilho ali. Desisti, conheci o outro Drop na época, conheci o Drop ali do Jeff, Econ, enfim, um pessoal que tava mais escalado na época. Comprei cursos, enfim, resumo, comprei muitos cursos e não dei certo no digital. E aí, isso foram 2 anos. Nesses 2 anos de 2020 até 2022, mais ou menos, finalzinho de 2022 para 2023, eu fiquei patinando. Então... O que você tentou fazer? Fiz tráfego, e aí tem umas histórias curiosas quando eu fiz tráfego. Você era gestor de tráfego? Porque eu virei gestor de tráfego por uns 2 anos, mais ou menos. Foi da época de 2020 até 2022, eu fui gestor de tráfego. E aí, fiz negócio local, fiz tráfego pra política, trabalhei com lançamentos, então trabalhei alguns lançamentos com Léo Stronda, Deolane Bezerra, velho, doideira. A gente, inclusive, o deputado federal de Brasília, foi eu que elegi na época como o segundo deputado mais bem votado da história, porque a gente fez uma campanha tão grande, velho, que ele foi, estourou ali na época. Então o tráfego começou assim, investi muito em tráfego, mas eu vi que não era uma parada que ia me dar grana, velho. Eu tava muito emperrado nesse negócio de negócio local. O cara que não entende como fazer grana ali, ele vai patinar em todos os tipos de negócio. Então, fiz tráfego durante uns 2 anos. E aí, chegou um momento que eu falei, tô cansado aqui de fazer tráfego. Não queria mais, não tava conseguindo ganhar mais do que 3 mil reais no mês, mais ou menos. E aí, eu falei, vou fazer outra coisa. E aí, procurei edição de vídeo. Na época, edição de vídeo, a galera tava procurando muito. E aí, isso aconteceu em 2023, mais ou menos no ano de 2023. Que foi quando eu comecei a ter contato com o DR. Foi com edição de vídeo. Então, conheci a edição de vídeo. Em 2023, eu entrei numa empresa de DR como editor de vídeo, inclusive. Então, fazia anúncios, aí começou, né? Eu falei, eu tô editando um vídeo aqui, esse cara tá fazendo um anúncio e esse anúncio tá indo pra onde? Eu não entendi o funil, como é que funcionava. Eu sei que começava comigo, né? Alguém escrevia aquele texto, mandava pra mim, eu editava e esse cara fazia uma grana. A gente fazia reuniões ali, o cara mostrava, a gente fez 300 mil no mês, 400 mil no mês. Eu falava, surreal, velho, surreal, não tava acostumado com isso. Então, de edição de vídeo, nessa mesma empresa, inclusive, se o cara estiver me assistindo aí, foi ele que me introduziu ali, lá no DR, porque de edição de vídeo ele perguntou se eu sabia fazer tráfego. E aí nessa empresa, eu falei, velho, eu já investi uma graninha, já fiz lançamento, já fiz negócio local ali, vamos fazer tráfego. E aí fiz um mês mais ou menos ali de tráfego pra ele, e aí ele falou, velho, a tua evolução tá interessante aqui na empresa, você já entrou como editor de vídeo, você já tá começando a fazer tráfego pra gente ali, que eu vi que você entende, a gente tava rodando no YouTube na época, os gestores deles não sabiam muito como gerenciar YouTube, e eu já tinha gastado uns mais ou menos 500, 600 mil no YouTube. Falei, vamos te ajudar nisso aí, velho. E aí foi quando eu falei assim, velho, ele falou assim, na verdade, tá precisando de uma vaga aqui pra um copywriter, velho. Tu não quer entrar nessa vaga, não? Tô vendo que você é desenrolado aí, faz edição, faz tráfego. A gente tá precisando de alguém desenrolado pra poder também compor aqui o time de copy. Aí você vai parar de fazer tráfego, vai parar de digitar aqui, enfim, e vai focar em copy. E aí fiz um teste com ele, de um mês. Só que, como eu não conhecia nada, não deu bom. Não sabia fazer uma lead, não sabia escrever nada, não tive esse contato com o DR, eu falei, ele chegou no final do mês ali e falou, mano, a gente vai ter que te demitir aqui. Mas nem voltou pra ser editor, a produção não tá boa, nem pra edição, nem nada, nem pra tráfego. Nem te fez o downgrade. Não. Hoje a gente troca uma ideia ainda, mas na época eu fiquei muito puto, tá ligado? Do nada, o cara ia me mandar embora ali, mas enfim. E aí, desse período até eu entrar na operação
posição que eu tô hoje, eu comecei a atirar pra todo lado, velho. Eu tava num momento da minha vida ali... Isso aí foi quando? Pra gente contextualizar. Foi, talvez, junho pra frente. De junho até outubro. 2023. Mais ou menos, 2023. De junho até outubro, eu fiquei patinando. Fazendo freela de edição, fazendo freela de tráfego. E aí, velho, como uma boa pessoa que não tem gerenciamento de grana nenhuma, eu fiquei sem grana. Então... Mas você não tava devendo aqueles 20 mil? Você tinha conseguido ficar? Velho, até ano passado eu tava devendo isso aí, né? Meio do ano passado eu tava devendo esses 20 mil ainda. Não foi de uma hora pra outra, né? Então eu tava com essas dívidas de 20 mil, que ficou negativado, enfim. E de junho até outubro eu fiquei atirando pra todo lado, fazendo freela ali. Como eu não tinha nenhuma grana guardada, deu o final de outubro, mais ou menos, setembro, outubro, eu já tava numa situação onde eu não tinha grana nenhuma, tipo, nenhum real. Literalmente, se eu não arrumasse um emprego de um dia pra noite, no mês seguinte eu não tinha nada. Eu não tinha como pagar aluguel, não tinha como comprar nada pra casa. E aí eu comecei, velho, preencher formulário pra todo lado. Preenchendo formulário pra tráfego, edição, copy. Essa empresa que eu tô hoje, o RH dela me ligou, um certo dia lá. Me ligou e falou assim, pô, você quer participar de uma entrevista? É assim, assim, assim. Eu falei, velho, eu vou participar, mas não me disseram o que era ainda, né? Se era tráfego, se era copy. Eu só queria participar dessa entrevista. E aí, chegou no dia da entrevista, a gente ficou uma reunião inteira trocando ideia, eu e o RH, e aí sem ele me dizer o que era. E aí no final da reunião ele falou, ó, você vai trabalhar aqui como copywriter. Então você vai ser copy aqui nessa empresa, copy júnior e tal. Você entrou na entrevista sem sabia qual que era o cargo. Você nem sabia que era copy pra DR. Pô, não sabia nem o que era nutracêutico, pra você ter ideia na época. Nossa. Tipo assim, literalmente. Se alguém me falasse nutracêutico, eu ia confundir com qualquer outra coisa, a não ser o que a gente trabalha hoje. Essa parada de ser meio cara de pau assim, todo mundo tem, né? Não tem como. Tem que ter, todo mundo tem que tem sucesso no digital assim, sempre tem essa cara de... Em resumo dos resumos, eu deixei de contar boas histórias que era que eu fui cara de pau, velho. Porque vai demorar muito. Eu só entrei como copy, velho, não só como copywriter, mas eu já tive muitos empregos na minha vida inteira. E quase todos eles eu não tinha a habilidade que precisava. Então, dá um exemplo aí, eu já fui barman. Inclusive até, pô, essa história é engraçada porque foi no período da pandemia. Então quando eu tava naquela correria ali de, pô, arrumar um emprego, de conseguir trabalhar, de dívida. E eu falei, velho, eu preciso trabalhar com alguma coisa. E aí um colega meu falou assim, velho, vai abrir um lounge bar ali em tal lugar. Vai lá, mano, fazer uma entrevista. E aí na minha cabeça, o que era mais fácil? Eu ser caixa, que era só contar dinheiro. Pô, ser operador de caixa ali. Eu ser garçom, que eu já fui com essa intenção, vou ser garçom aqui. E, pô, ser barman. Só que e aí eu não tinha noção. Você não sabia fazer drink, né? Eu não sabia fazer, velho, eu não bebo. Tipo assim, eu não bebo bebida alcoólica. Eu experimento ali só por hobby mesmo, mas eu não bebo. Tipo, eu não tenho o hábito de beber bebida alcoólica. Nessa época, inclusive, eu não bebia nada. Tipo, nada de nada. Eu cheguei de uma fila gigantesca, assim, pra garçom. Tinha mais outra fila gigantesca pra operador de caixa. E tinha dois malucos encostados assim pra ser barman, pô. Aí eu falei, velho, eu não vou disputar com esses 200 cabeças, não. Eu colei aqui no lado do barman aqui. Falei, mano, vocês vão fazer entrevista pra barman? Vamos. Enfim, em resumo, a gente fez as entrevistas lá, não perguntaram nada técnico. Então, tipo, como é que faz drink e tal, o que é destilado, nada. Eu fui aprendendo isso com o tempo, claro, depois que eu comecei a trabalhar nisso. No dia do teste prático, só eu fui. Então, os dois barman que tinha pra competir comigo, concorrência baixa, como tem em todo o mercado, só eu fui. E eu fui contratado por isso. Não sabia, então eu fiquei, tipo, uns 6 meses trabalhando lá, sem o dono do bar saber que eu não bebia, por exemplo. Que eu não bebia e não sabia fazer drink. Claro que depois eu contei, né? Depois eu contei pra ele, só que é uma parada. Com a prática, velho, com a prática constante ali, focada, eu não tinha outra coisa pra fazer, velho. Eu só tinha que focar em fazer bons drinks ali, entender como é que funcionava cada coisa e em prática. Tive muita prática, velho. Então todo dia eu fazia drink. Eu acho que isso que trouxe, talvez, a perfeição, porque eu cheguei a ser a fazer um dos melhores drinks lá de Brasília na época, que eu trabalhava lá. Mas, velho, sem entender nada. Começando como barman lá, sem entender nada. Então, ser cara de pau, velho, é isso. É tu se colocar à prova, muita coisa ali tu não vai saber. Então, se tu não tentar, tu não vai conseguir realmente. Tu não vai nem dar a oportunidade pra ver se tu consegue fazer. O resumo da história, velho, tem muitas outras histórias nessa mesma linha. Que eu só consegui aprender, pô, ficar bom e ter certo sucesso ali em cada área que eu fui, desde o militarismo, velho, que eu nunca fui, tipo, o zero último, né, que a gente chama. Tipo, eu nunca fui o fundão da turma. Eu sempre fui os cabeças, eu sempre tive entre os 0 e 10, pelo menos ali. Então, entre os 10 primeiros em tudo. Essa cara de pau, pode tentar, entendeu? Eu acho que isso tá muito atrelado também à sua autoimagem, né? A autoimagem é basicamente, pra quem não sabe, a percepção que você tem de você mesmo. Não o que você diz que você pensa de si, mas o que você realmente pensa. Então, isso era algo que eu tinha também de início, que era tipo assim, por mais que eu não saiba, eu acredito na minha capacidade de aprender isso aqui. Tem gente, tipo assim, tá vendo esse vídeo e não acredita que sequer pode aprender copy, entendeu? Tipo, é algo muito complexo, eu não tenho capacidade de aprender e tal. E se você não tem essa crença primária, que é tipo assim, eu consigo aprender isso aqui se eu quiser, porque eu sou capaz, então você não vai ter sucesso em nada na vida, assim. Então, essa é uma das frases importantes também. Tipo, a cara de pau ela só vem se tu tiver, em primeiro lugar, a crença
e essa autoimagem que você é capaz de conseguir ficar bom naquilo. Tipo assim, beleza, não sei fazer drink, mas vou entrar aqui e desenrolar. É igual com copo. Não sei que porra de vaga é essa, mas eu vou entrar aqui e eu vou desenrolar, porque eu sei que eu consigo fazer isso, sabe? Exatamente. Em todos esses níveis ali, tem a galera que vai fazer por oportunidade, então a galera que vai entrar aqui, pô, eu quero fazer isso, eu vou fazer dar certo. Tem a galera que vai fazer, sei lá, tem um emprego aqui, eu quero um emprego melhor. E tem o nível máximo, velho, porque tipo, eu tava no nível máximo disso, que era o nível da necessidade. Ou eu fazia, não tinha opção, tipo assim, literalmente, se eu não virasse copy da empresa que eu tô hoje, no outro mês eu não teria o que comer, pô, literalmente, tipo assim, eu ia ser despejado lá, talvez, do aluguel que eu tava. Então, se você não tá no mercado por oportunidade, não tá no mercado porque você quer fazer a parada, não espera, velho, chegar num nível de necessidade, tá ligado? Porque você vai ver que você vai ter que fazer, você vai conseguir fazer. Mas eu acho que é muito difícil o cara não esperar isso. Tipo assim, eu acho que ou você tem que criar esse momento ou esperar, porque você agir por oportunidade é impossível. É difícil, velho, é muito difícil. Tem ninguém que chegou, tipo assim, no auge, em qualquer carreira da vida, porque, tipo, tinha oportunidade e eu quis ir. A pessoa precisava, tá ligado? Tipo, eu na minha época eu falei, eu vou criar a minha necessidade, então eu vou largar a escola, não vou ter outra opção. Então, ou você cria isso de alguma forma, ou então você espera chegar nesse ponto aí. Mas eu acho que se não for, tipo assim, por necessidade, meio que tu não faz a parada. Não, você não ficar tem assim motivação, não tem. Porque, tipo assim, a vida tá muito confortável, sabe? Por que você vai, tipo, deixar desconfortável sem que você tá confortável aqui? No caso onde você tá ferrado, tipo, você não tem outra opção, você já tá fudido e a única opção é subir, pô, tipo, não tem como você descer mais. Se você descer, fudeu, acabou. E foi por esse motivo que eu entrei nessa vaga de copy lá, porque eu tava no nível de necessidade. Então, ou eu entrava e fazia acontecer ali, literalmente sem saber de nada, então eu não sabia como é que fazia copy, velho. Tipo assim, eu não sabia que existia uma estrutura, não sabia o que era hook, eu não sabia nada. Inclusive, no teste prático que teve nessa empresa, foi relacionado a nível técnico, pô. Então, eu tive que, literalmente, aprender alguns princípios de copy na marra. E aí, entra uma parada muito foda que aconteceu ali, que foi que eu tive que aprender ali os princípios de copy quase de um dia pra noite, velho. Então, eu tive que fazer uma lead, tive que fazer organização de prioridades ali. Teve uma parte técnica muito interessante. Qual que foi o ponto-chave nessa entrevista e nesse teste que eu fiz? Eles pediram pra eu fazer uma lead, só que eu entreguei uma lead, eu entreguei uma headline, eu entreguei um mecanismo, porque eu tinha acabado de estudar isso, velho. E eu vi um padrão que, se eles pediram só isso, velho, porque eu não posso entregar mais? Porque eu não posso entregar realmente uma headline bem feita, um mecanismo ali. Não sabia que era um mecanismo, mas eu identifiquei que todas as VSLs que eu li pra fazer essa modelagem, eu não sabia que era modelagem ainda na época, eu vi que, pô, tinha um nome chiclete, pô, tinha um pink salt, tinha um gelatin trick. Eu falei, velho, eu vou colocar aqui também um mecanismo, vou inventar um nome aqui e vou colocar nessa lead do teste que eu fiz. E, pô, passei nessa entrevista, entrei nessa empresa que eu tô agora. O resumo, até a gente chegar aqui no final dessa história, assim, pra gente ir pra uma parte mais técnica, foi que essa empresa me contratou e no primeiro mês, talvez, no segundo mês, eu já citei um anúncio que vendeu uns 3, 4 milhões. Isso a gente tá falando Brasil, velho, em, sei lá, 2 anos atrás. Então, o anúncio vendeu uns 3 milhões, eu acho, 15 dias, talvez, 15, 20 dias. E aí, depois que eu aceitei esse anúncio, foi quando eu recebi minha primeira comissão, velho, que foi, pra mim, na época, foi surreal. Foi 60 mil reais de comissão. E isso, um cara que veio de outras áreas, pô, não sabia o que era copy e já conseguiu aplicar ali uma estrutura de anúncio que vendeu muito bem, claro, e fez eu receber minha comissão de 60 mil reais. Inclusive, esse anúncio que eu acertei ali veio de um insight, velho, tipo assim, um áudio só que eu recebi no WhatsApp do Kobata, vocês devem conhecer ali. Então ele me mandou um áudio na época, eu entendi o que ele falou, repliquei e, velho, nessa leva de anúncio que eu fiz, foi tipo assim, 4, 5 anúncios que eu acertei de uma vez, foi seguido. E aí, velho, eu fiquei uns 5 meses ali, todo funil que a gente começava a testar, eu validava. Então sempre tive anúncios ali no meu início, anúncios validados, velho. Então a gente botava um funil no ar, acertava 4, 5 criativos da mesma leva. Então criativo é anúncio, pra quem não sabe. É um anúncio. Criativo é anúncio, é basicamente a mesma coisa, então a galera é mais iniciante, então um criativo é um anúncio, o anúncio é um criativo, um ad, enfim. E aí, dentro dessa empresa, eu comecei a resolver problema, velho. Eu acho que aqui é o ponto... Peraí, antes da gente entrar em como você foi promovido e tal, você jogou a curiosidade, que insight foi esse que a gente fez acertar? Tá, um insight muito bom. Então... Pra galera já pegar também essa aí. A gente tava muito acostumado naquela época a pegar a estruturinha de anúncio batida. Então a gente pegava, o mesmo criativo da biblioteca de anúncio, modelava, mudava não sei o que e botava no ar. Então todo mundo tava fazendo isso no mercado. E aí o Kobata me mandou um áudio simplesmente falando assim, cara, a gente tá rodando emagrecimento também, a gente tá pegando o conteúdo do orgânico e a gente tá adaptando aqui ele pra jogar pra um anúncio pago. E aí eu falei, velho, faz sentido. Pesquisei vários anúncios ali, vários vídeos orgânicos com mais de 1 milhão, 1,5 milhão de visualizações ali. Principalmente, eu acho que esse foi o ponto, no Instagram. Então, a comunicação do TikTok, ele é um pouco voltada para pessoas mais novas, e como a gente estava focado em emagrecimento, pô, foi interessante eu pegar um expert que estava viralizado na época, que falava de emagrecimento com receitinhas naturais. Então, peguei do orgânico, adaptei, fiz alguns ganchos ali, adaptei o formato também. Então, coloquei em formato ali podcast, coloquei no formato
formatozinho diferente, e coloquei esse vídeo do orgânico pra rodar no pago. E, velho, foi batata. Assim, a gente acertou em cheio esse funil, escalamos muito, tipo assim, escalou demais esse funil, com esse site básico. Tipo assim, velho, sai do que todo mundo tá fazendo, olha pra uma parada mais interessante, uma parada nova, sabe? Inclusive até entra mais ou menos se a gente fosse trazer pra atualidade, pra sofisticar agora numa linguagem mais interessante, eu coloquei uma big idea nova nesse criativo, tá ligado? Eu coloquei uma big idea nova ali nesse anúncio. Então ele começou a vender exatamente por isso. Tava todo mundo pra um canto, modelagem, no meio da mesma coisa, e eu falei, velho, vamos atirar aqui, vamos atirar na parada mais orgânica. Que é exatamente o que acontece no mercado hoje, né? Tipo, eu já falei isso em alguns podcasts, mas acho que a única parada que me faz acertar tanto e os meus copywriters acertarem tanto, não a única, mas tipo, 90% ali do processo é que a gente não tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Tipo, a gente vai lá e pensa em ideias novas, assim. E o que a galera faz é só, beleza, eu vou copiar e colar, vou escrever com ChatGPT, tipo, tudo que eu não acredito, vou modelar um monte de anúncios, escrever 20 anúncios por dia, e aí você só faz o que todo mundo tá fazendo. Tipo assim, quanto mais fácil é aquilo, mais gente vai estar fazendo, então menos diferencial você vai ter. Quanto maior o nível de dificuldade, entre aspas, tipo assim, que é pensar numa ideia nova, desenvolver uma estrutura nova, eu pegar uma estrutura validada e mudar a comunicação, menos pessoas estão fazendo, mais você vai se diferenciar, e aí nesse mercado aqui mais você tem chance de acertar, assim. Então isso é interessante. Mas beleza, aí você pegou esse anúncio aí, fez, enfim, pegou um insight lá do Kobato, pegou coisa do orgânico, adaptou, aí você acertou, começou a acertar anúncio, e aí você estava falando de como que você começou a crescer dentro da empresa ali. É interessante isso pra quem tá em operação e tal, conseguir entender como que eles podem crescer também, passar pra copywriter pleno, sênior, chief, igual aconteceu contigo aí. Boa. Passa os insights aí. Só reforçando essa questão ali, essa estrutura, enquanto a galera não começou a replicar, funcionou pra todos os nichos, velho. Então eu acertei emagrecimento, diabetes, visão, memória, tudo com essa estruturinha ali, que a gente trouxe do orgânico e aplicou no pago. E claro, até a galera começar a replicar e, enfim, entrou na biblioteca de anúncios, começou a replicar, enfim, o mercado começa a saturar ali, né, velho? E aí, a evolução da empresa foi interessante, porque não é comum alguém sair de copy júnior do operacional e virar direto, sem passar por pleno, sem passar por sênior, direto virar um copy chief. O que aconteceu ali nesse meio tempo ali, pra eu ser visto como um copy chief, mesmo trabalhando como copy júnior? É que o meu cargo, a minha função, tava muito abaixo do que eu já tava fazendo. Então, tipo assim, eu tava fazendo muitas coisas ali que provavelmente um copy chief faria, gerenciar time, organizar, criar processos ali. E a empresa começou a olhar e falar, velho, pô, além de resultado, o Vitão ainda tá, pô, ajudando a gente a resolver problemas. E eu acho que o ponto principal desde que eu entrei nessa empresa que eu tô agora, eu sempre procurei problema pra resolver, velho. Sempre. Então, tipo, eu sempre tava olhando um anúncio que tava ruim. Eu sempre olhei um processo de edição de vídeo que tava ruim, coisa que tava atrasada, processo que tava ruim, template que tava ruim. Ajudando a galera, não só no resultado. Então, claro, o copy, velho, ele precisa ter resultado, porque senão ele vai ser visto dentro da empresa. Mas se ele for um cara que vai ficar ali, não vai procurar um problema pra resolver, não vai estar ali em contato, porque é aquele negócio. Se tu não for visto, velho, tu não vai ser lembrado de jeito nenhum. Então, tu pode ser o melhor copywriter do mundo. Se tu tiver escondido dentro da empresa, o CEO, o teu líder vai falar assim, caralho, eu vou olhar pra outro cara aqui, que tá me ajudando muito mais, não tá tendo tanto resultado, mas, pô, eu tô vendo que ele tá aqui querendo, tá esforçado, sabe? Dependendo da empresa, velho, ele vai te reconhecer muito mais do que o cara que tá entregando um certo resultado mediano. E aquele negócio, eu não fui um copywriter que teve um resultado estrondoso de uma vez. Pra mim, isso é sorte. Eu tive resultado constante, tenho um resultado constante até agora, por isso que a empresa ficou de olho. Eu falei, pô, o Vitão sempre tá nos top ads aqui, o Vitão sempre tá escrevendo, sempre tem os anúncios dele escalados. Pô, o que esse cara tem diferente? Aí chega um copywriter na empresa, faz 10 milhões e nunca mais acerta nada. Isso pra mim eu considero sorte. Ou eu prefiro um cara que vai entrar na empresa, vai fazer 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6, 7, mas vai ser constante. Ele nunca vai passar disso. Tipo assim, ele nunca vai parar de fazer criativos que validam, sabe? Então acho que o ponto principal é esse, é tu ser constante. É um copywriter que vai acertar sempre, do que o cara que vai acertar uma vez por sorte e não vai conseguir replicar o que ele fez antes, entendeu? O que vai diferenciar ali, principalmente o copy júnior de um copy sênior, é isso, velho. É o cara que vai ser constante, ele vai analisar mais. Na maioria das vezes, o copy júnior, ele tá só replicando. Ele só tá pegando as coisas da biblioteca de anúncios, modela e joga no mercado. E quando o cara é mais pleno ou sênior, ele fala assim, velho, vou pegar o que tá validado no mercado, vou analisar a estrutura, vou olhar o que o pessoal tá aceitando. Antes de escrever, o cara já analisou o mercado como um todo, pra depois ele ir pro papel, digamos assim, pro Docs, entendeu? Então, o júnior é diferente. O júnior, ele pega o anúncio, ele escreve primeiro, depois ele joga pro mercado, enfim. É uma bagunça doida. Do júnior pro chief, aconteceu como é que eu posso dizer? Essa junção de coisas. Da função, o cargo que eu não tava mais condizente com o meu cargo ali, os problemas que eu resolvia e a assertividade, velho. Juntando esse combo ali, a gente não tinha, e eu acho que até hoje a gente não tem profissionais assim no mercado, velho. Que além de ser um profissional que acerta, que tem assertividade, que tem um nível técnico alto, alguém que consegue gerenciar time, sabe? Eu acho que falta muito. Não tem tanta concorrência assim, quase não tem na verdade, né?
digamos. Se o cara nem souber, mas ele já estiver tentando, já se destaca da maioria das demais, pessoas. Velho. E isso é uma parada interessante também, tipo, porque muita gente vem pro digital, sei lá, saindo do CLT, de um emprego comum e tal. Eu até fiz um reel sobre isso esses dias, né? Que era basicamente sobre a mentalidade CLT. Eu acho que ninguém que tem sucesso, muito sucesso, a gente tá falando aqui especificamente do digital, né? Então vamos falar disso. Muito sucesso no digital e aqui de copy mesmo, é o cara que veio com a mentalidade CLT. Não sou pago pra isso, então não irei fazer. Cara, não existe isso, entendeu? Você tem que entrar aqui igual um empreendedor, tipo, age igual se esse fosse o seu negócio. Eu passei de júnior pra ativo muito rápido, assim, 6 meses, e foi a mesma coisa, eu trabalhava mais que o dono da empresa. Tipo assim, eu deixei de morar em certos lugares pra estar em um lugar que seria mais benéfico pra empresa. Eu tava ali virando noite, trabalhando mais que o próprio cara que era o dono da empresa. Então assim, você não pode ter essa mentalidade comum que você tem num trabalho CLT, sabe? Tipo assim, eu odeio meu patrão, e tem que aumentar o meu salário, eu quero o 13º e essas porras. Tipo, não tem como, você não vai ter sucesso assim. Você tem que ter a mentalidade, cara, esse aqui é o meu negócio, eu sou copy, sei lá, eu sou gestor de tráfego, eu sou editor, eu tenho que fazer isso aqui dar certo por mim, e como que eu tenho que agir aqui? Como que eu tenho que agir nessa empresa, nesse trabalho que eu tô, nesse freela que eu tô fazendo? Então, isso de entregar mais do que foi pedido, é algo que o Dan também comentou no episódio dele, né? Que ele sempre entregou mais do que foi pedido e ele ganhava muito mais por isso. Você foi lá, tipo, no processo de contratação, entregou mais do que foi pedido e você também foi contratado enquanto muita gente não foi. Entrou na empresa, começou a resolver problemas que não era sua obrigação, entre aspas, mas era um bônus que você podia fazer e você foi recompensado por isso. Então, assim, não tem essa mentalidade CLT de fazer o mínimo. De, vou entrar aqui, fazer o que é pedido, fazer o que o meu carro pede e eu vou ganhar muito dinheiro. Não vai acontecer, velho. Não vai acontecer mesmo. Você tem que fazer muito além do que é pedido e é assim que você se destaca, assim. Isso tanto em criar conteúdo no Instagram pra você ser contratado. E escrita, pô. Tu quer ficar bom? Escreve mais que todo mundo. Tu quer ser contratado? Posta mais que todo mundo. Tu quer ficar bom de copy? Mano, assiste mais aula do que todo mundo. Pratica mais que todo mundo. Porque quanto mais você fizer acima da média, cara, o seu resultado vai ser acima da média também. Não, isso é muito foda. E a régua tá tão baixa, porque, tipo assim, eu lembro que quando eu comecei, eu me destaquei muito, nem foi tanto pela copy no começo. Foi por entregar tudo no horário, foi por ser o último que dormia, o primeiro que chegava na empresa. A gente trabalhava ali no G-Chat, eu acho que já tinha um Gather na empresa. Então eu era o primeiro a sair, o primeiro a entrar no Gather e o último a sair. 3 horas da manhã eu tava revisando copy, sei lá, dava 4 horas da manhã eu tava acordando, 5 horas da manhã eu tava na academia. Então a disciplina, a constância, velho, e o compromisso de ajudar a empresa, principalmente, porque, tipo assim, é aquela lealdade. A empresa tá contando com o teu material, a empresa tá contando com o teu resultado e tu tá cagando pra ela, tá atrasando tudo, tu não tá entregando o teu material no período certo que a empresa precisa pra testar e tu deixa a desejar. No começo, velho, o meu diferencial principal foi isso. Foi um pouco da disciplina que a gente, tipo assim, a galera fala que o militar tem. Então, já usei isso por estrutura, né, quando eu entrei na empresa. Então, vai militar, não vai atrasar nada. E aí, velho, tipo assim, eu buscava mais trampo, velho. Tipo, esse negócio de fazer mais, eu não era só que me entregavam mais trampo. Eu ia atrás. Então, eu pedia mais copy, eu dizia que eu não conseguia entregar mais cedo, eu dizia... Então, trabalhava em final de semana. Trabalhava em final de semana, não sei nem o que é isso até hoje. Tipo assim, porque eu sempre pedi mais coisa, velho. Então, Vitão, tu consegue entregar... Velho, já aconteceu e não aconselho você vai fazer. Tipo, consegue entregar uma VSL amanhã? Pô, consigo, velho. Pô, assim, claro que não é o ideal, mas eu consigo, vou entregar amanhã. Eu tava lá, em VSL, na medida do possível, eu entregue no dia seguinte, entendeu? Porque se eu falo, velho, eu faço. Esse é o pensamento. Se você fala que vai fazer, você tem que fazer, entendeu? Eu ia até chegar nessa pergunta depois, mas acho que encaixa bem agora. Que, enfim, você já contratou muita gente, já demitiu muita gente aí nesse tempo como copy chief. Já viu muita gente entrando e saindo do mercado aí. E assim, o que você acha que é o principal diferencial entre a galera que, tipo assim, entra como júnior e, sei lá, começa a acertar, igual você falou, tem resultado constante, cresce na carreira, ganha muito dinheiro, e quem não cresce, quem desiste, sai do mercado, fica estagnado. E aí, um dos primeiros que eu ia falar aqui, que se junta a isso, é, tipo assim, um cara que ele entra como, vou ver se vai dar certo. Pra mim, esse cara, ele nem devia entrar no mercado, né? Eu tenho uma raiva dessa gente, tipo assim, eu não vou trabalhar no final de semana, eu não vou trabalhar até tarde, porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, então não entra no mercado, velho. Já teve alguns casos, sim, na empresa, de a galera que entrou assim, e assim, às vezes a pessoa até escreve bem, mas o que trava ela ali vai ser exatamente essa vontade de não, tipo assim, não é aquela pessoa que sabe que vai escrever pra ganhar grana. Ela tá ali por comodidade. Pô, eu vi. Tu até pode entrar no mercado com essa mentalidade, mas não espere, pô, chegar nesses números que a gente tá falando. Nunca, velho. Não você vai ganha chegar. 100 mil de fixo, 200 mil de Não vai chegar nunca. Você não vai chegar nunca. Se você quiser ganhar, pô, 2 mil, 5 mil reais, 10 mil reais ali, vai, 20, 30, beleza. Se você quiser ir além, pô, ser muito bem reconhecido e ganhar muita grana, não é pra você esse mercado. Nenhum mercado na verdade. O resultado final vai estar atrelado com a tua entrega, velho. Se tu tá confortável recebendo 3 mil no mês, eu nem entraria no digital, velho. Tem muitas coisas ali onde tu vai ser muito menos cobrado, fazer muito menos coisa, vai ficar, velho, no seu CLTzinho, vai receber seu 13º ali, vai ficar de boa, vai ter tuas férias ali. Aqui na empresa que eu trabalho, tem férias ali agora, encaixaram esse negócio de férias agora, mas nunca teve, tipo, não tem férias, velho. A gente é CNPJ, a gente é de empresa pra empresa, então tem que se acostumar a trabalhar de dia, de noite, final de semana, feriado, e a entrega sendo alta, o resultado vai ser alto também, entendeu? Então a galera que entra, vou fazer um biquinho aqui, vou ver se
dar certo, geralmente a galera que vai no primeiro final de semana, vê que é punk a parada, vai ter que trabalhar de dia, vai ter que acordar cedo ainda igual, fala, mano, não quero isso aqui, vou voltar pro meu CLT. Pelo menos sábado e domingo eu tava em casa dormindo. Então assim, beleza, a gente tocou nesse ponto aqui da pessoa, enfim, não ter a mentalidade alinhada, a vontade, a fome mesmo, mas no caso onde a pessoa já tem isso, porque tem gente que tem isso e ainda assim entra e não consegue ter resultado. E a gente sabe de alguns casos aqui de onde isso aconteceu, né? Então qual que é a diferença entre essa galera que, beleza, quer fazer acontecer, tá disposta, mas ainda assim a pessoa fica patinando por vários meses, não consegue, até ela ser demitida, não gera resultado, e o cara que, tipo assim, ele descola, deslancha de início e já começa a ter um resultado. Ou tu acha que ainda assim é a mentalidade, só que em níveis diferentes ali? Eu acho que boa parte é mentalidade, inclusive se a gente for usar alguns casos, pelo menos do Dan, o pessoal que tem sucesso nas operações ali, você, eu e alguns outros do mercado, o que eles têm em comum, velho, é que todo mundo aqui não tá pra brincadeira nesse mercado. Tipo assim, a gente não tá querendo ganhar graninha pouco, a gente tá fazendo esse negócio pra ganhar um salário mínimo, entendeu? A gente não tá aqui pra trabalhar pouco e receber pouco. Na maioria das vezes a gente tá aqui pra fazer muita grana, fazer muito resultado. E aí a ambição, velho, não é a mesma coisa de ganância. A gente não tá querendo passar por cima de ninguém. A gente tem uma ambição, a gente tem um motivo pra poder trabalhar o suficiente. Então, eu acho que todo mundo tem uma ancoragem ali quando entra no digital, e é o que vai diferenciar a galera que tem resultado. A galera que não tem resultado é porque, pelo menos as pessoas que trabalharam comigo, as que têm resultado, elas são muito ambiciosas, velho. A galera que sabe que o mercado pode dar grana, elas têm um objetivo grande com isso. Por exemplo, o meu objetivo de estar no digital, ele não é mensurável, pô. Então, é uma parada que vai fazer eu trabalhar todo dia e ainda assim, por mais quantidade de grana que eu ganho, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, a minha meta ela é tão alta que ela não é palpável, ela não é financeiramente alcançável, digamos assim. Então, a galera que entra e tem resultado, geralmente ela tem essa mentalidade muito alinhada. Tem um motivo pelo qual elas trabalham todo dia, tem um motivo pelo qual elas precisam fazer copy. Ou elas vieram de uma situação tão ruim, velho, que elas não querem voltar pra lá, pô. Tipo, eu tenho que fazer essa parada dar certo porque eu não quero fazer isso. Então, eu não quero voltar sei lá, velho, eu não quero voltar a ser barman, por exemplo. Isso é um ponto muito forte. Eu não quero voltar a ficar dormindo 1 hora por dia, por exemplo. Eu não quero voltar a trabalhar em 2 empregos. Então, tem muita coisa que a galera, tipo assim, que tem resultado, entra no digital, que a outra galera não vai ter. Só que aí, pô, tem outros pontos também, que eu tipo assim, tem limitações. Então, tem a galera que vai ter limitações ali, isso cognitiva, enfim, várias limitações, que elas vão precisar trabalhar mais, obviamente, só que vai chegar um ponto que ela, pô, velho, eu não consigo e vai desistir, entendeu? Eu acho que isso é outro ponto também. Tipo, existe a questão da mentalidade, questão de você ter um porquê ou porquê, né? Interessante você falou. Mas existe também uma questão que a gente comenta há pouco, que eu tava conversando com a Bárbara esses dias, que é a questão da autocobrança. Então, muita gente entra e aí ela fala assim, tô trabalhando demais, tem que descansar mais, tô me cobrando muito. E aí começa a dar uma relaxada, sendo que você não chegou no momento de relaxar ainda, tá ligado? E aí, tipo assim, tem que descansar, tem que ser mais de boa comigo mesmo. E não que seja algo ruim, tipo, se a gente for falar no sentido terapêutico e psicológico, é top, mas pra, tipo assim, engrenar rápido, ter resultado rápido, ganhar muito dinheiro, é horrível, pô. Eu também fiz um reel sobre isso, que é engraçado, mas pra enriquecer rápido, você tem que se tratar igual um vira-lata. Tipo assim, você não pode ter dó de você. Não, tem que descansar no final de semana. Tem que fazer isso aqui. Já trabalhei muito hoje, vou fazer outra coisa. Cara, não, é cobrança. É você, tipo assim, sair do zero pra fazer 100 mil, 200 mil, 300 mil e não tá bom ainda. E você falar que não é suficiente. Você tem que voltar a trabalhar e fazer mais e mais. Então é uma cobrança que ela é quase doentia, mas ela é necessária, pô. E tipo assim, é sobre saber que isso aqui vai acontecer por um período da minha vida. Eu vou ter que colocar essa intensidade aqui na minha vida e me cobrar muito. E uma vez que eu chegar em tal patamar, eu vou conseguir relaxar. Mas agora não é o momento de relaxar, entendeu? Muita gente vai lá, relaxa, começa, tipo assim, aliviar a barra porque eu tô fazendo muito. E aí tu desacelera antes de chegar onde você tinha que chegar. E aí simplesmente não tem como você ter resultado, sabe? Porque se tem, tipo assim, 10 pessoas aqui. Não vou nem falar 10 pessoas, mas tem o Vitão aqui, que ele tá, mano, indo no, 100 km por hora. E aí tá você, eu tenho que descansar um pouco, descansar o motor, eu vou ir a 10 km por hora. Pô, você não vai chegar, entendeu? Ele vai vencer a corrida e você vai ficar pra trás. Então, vocês têm que, tipo assim, se cobrar de forma doentia. E não é legal, não é bonito, mas é o que tem que ser feito, assim. E o que todo mundo faz nesse início também. E até hoje, eu não acho que o resultado tá bom, tá suficiente, eu quero fazer mais, eu me cobro pra fazer mais. O Vitão também, o Dan também, a Bárbara também, todo mundo tem muito sucesso também. Então, não se contentar e continuar se cobrando muito, mesmo que você chegue em metas que eram inimagináveis. Ainda não tá bom, você tem que sonhar mais alto. E tipo assim, a gente tá falando isso só pra galera que quer ter resultado, pô. Se tu tá satisfeito com o teu salário mínimo, mano, quer tá satisfeito a ficar de boa na vida ali, curtir seu final de semana, sua cervejinha, seu churrasquinho no final de semana, mano, de boa, pô. A gente tá falando que o pessoal quer alta performance, quer realmente fazer muita grana, deixar uma marca na sua família, quer ser às vezes o primeiro milionário da família, ou sei lá, não sei o que você quer. O cara que quer alta performance, a gente tá falando com ele. O cara que não quer, velho, enfim, foda-se, entendeu? Quer ficar na sua vida aí, comum, continua, beleza? Já que a gente tá nesse tópico, então, de copywriter júnior, vou te perguntar, para que a gente falou um pouco sobre, enfim, o que diferencia ali em questão meio que mental, psicológico até, ambiental. Essa é uma parada interessante também, ambiente, né? A gente não falou sobre isso.
Mas eu acho que o ambiente também influencia muito se o cara vai ter resultado ou não. Não necessariamente, na verdade, eu não discordo. Eu concordo um pouco. Eu discordo de mim mesmo. Tipo assim, eu Não é concordo. todo mundo. O ambiente influencia muito, só que ele não é um limitador. Não. E aí muita gente vai ver isso aqui e falar, tô num ambiente ruim, então eu não vou conseguir ter resultado. Sendo que todo mundo aqui tava num ambiente ruim. Você tava, eu tava, o Dan tava também, acredito eu. E a gente conseguiu, tipo assim, meio que ultrapassar isso, criar um ambiente na nossa cabeça que só a gente conseguia ver, uma realidade que só a gente conseguia enxergar. E, tipo assim, meio que vencer esse ambiente físico, quebrar essas barreiras e ainda assim chegar no resultado, saca? Não, tipo assim, eu concordo que o ambiente molda ali, o ambiente ajuda, mas não necessariamente tu vai precisar ter um ambiente bom pra tu ter resultado, velho. Tipo assim, Esse influencia, mas não define. Exatamente. Só que, claro, é um em 1 milhão às vezes, porque, tipo assim, velho, tu vai estar num ambiente onde todo mundo vai te colocar pra baixo ali, tu vai ter que ter ainda mais força, tá ligado? Ainda mais vontade pra poder fazer a parada acontecer, velho. Imagina que alguém tá num ambiente confortável, todo mundo ajudando ela a crescer, ela vai estar fazendo um nível X de esforço. Tu vai estar num ambiente, onde todo mundo joga pra baixo, assunto ruim, todo mundo pesa, mano, vai ter um nível 10, às vezes 5, 100 de esforço pra tu sair de lá. Então, é só tu saber. Tu tá num ambiente onde todo mundo te ajuda pra caramba, beleza, tu vai ter um nível X de esforço. Tu tá num ambiente onde, ninguém te ajuda, não tem influência nenhuma, todo mundo te pesa, todo mundo tem a mentalidade mais fechada ali. Tu vai saber que teu esforço tem que ser, velho, muito maior, entendeu? Sim, influencia, mas não define quem vai ter resultado, não. Isso se interliga também a uma coisa que eu postei nos stories, acho que umas semanas atrás, que é, pra mim, pessoas inteligentes, elas têm a capacidade de, assim, passar por situações na vida delas e dar um significado pra cada situação que vai ser benéfico pra elas. Então, tipo assim, eu consigo ver, beleza, tô num ambiente ruim, posso fazer com que isso meio que limite o meu sucesso. Tô num ambiente ruim, não vou conseguir sucesso. O que eu fiz na época? Eu também tava, não num ambiente ruim onde as pessoas me desmotivavam e etc, mas onde ninguém me influenciava, ninguém ia comigo, que eu acho que é até pior. Porque, tipo assim, eu quero fazer, e as pessoas te chamam pra ver filme, pra sair pra beber, pra fazer coisa que você não quer fazer. Então, assim, pra mim, eu meio que dei um significado pra aquilo, que é assim, cara, eu meio que enxerguei aquelas pessoas como os meus inimigos em comum, entendeu? Então eu preciso ter sucesso pra provar pra elas que é possível e ajudar elas também. Que aí, vendo que é possível, elas vão se motivar e elas vão agir também. Então, tipo assim, é tudo sobre entender o que tá acontecendo na sua vida e como que você pode dar um significado pra essa coisa pra que isso te ajude a chegar no seu objetivo, assim. Então, pega o teu ambiente hoje e ressignifica, sabe? Em vez de ver, ninguém acredita em mim, é o cara que mandou na caixinha assim, minha namorada duvida de mim e eu não sei o que eu faço. Eu falei pra ele, você só tem que ressignificar isso. Pode ser algo ruim, ela pode estar certa e você é um fracassado, ou pode ser uma motivação pra você. Cara, minha namorada não acredita em mim, então eu vou ter que fazer isso aqui dar certo agora pra provar pra ela que realmente isso aqui eu sou capaz, isso aqui vai dar certo. Então, você usa isso como fonte de motivação e não como fonte de desmotivação, entre aspas, ali. Total. Essa parada, às vezes, da galera não te motivar, velho, não vê valor em você, às vezes é por causa disso mesmo, pô. Às vezes tu é um cara que inventa tanta desculpa na vida, tu é um cara que tenta tanta coisa e não consegue. Às vezes a pessoa falou, mano, vai ser só mais um negócio que ele vai tentar e vai desistir, vai ser só mais uma coisa que ele vai começar e vai parar, sabe? Então, pode ser que tenha um motivo e a pessoa realmente acredita que tu não vai conseguir, até você provar o contrário, até você ter resultado. É isso. Então, é só sobre, tipo assim, saber que tipo de situação tá acontecendo na sua vida, que significado você pode dar pra essa situação, pra isso te ajudar a chegar no seu objetivo, ou na sua meta, ou enfim. Mas eu ia perguntar quais são os erros, agora falando mais de conteúdo técnico e tal, os copy, tipo, mão na massa e docs abertos. Quais são os erros ali que você acha que os copywriters júniors ali, no geral, eles mais cometem? Tipo assim, cara, abre o docs, meio que sempre se repete esses mesmos erros aqui, isso aqui faz a copy deles não venderem e eles não conseguem perceber isso. Eu sou muito chato, velho. Tipo assim, ajuda, o que eu vou falar que ajuda, não é o ponto essencial. Muito copy ali não tem organização de nada, velho. Então, primeiro ponto, acho que é isso. Tu entrou no doc, tu tem que ter organizado ali. Isso não vai pra parte técnica de copy, tá? Mas uma parte que vai ajudar todo o processo. Então, geralmente a gente tem, nas empresas, a gente tem um template, velho, da empresa que a gente usa pra poder, isso aqui vai pro editor, isso aqui vai pro copy, enfim, a gente faz a organização disso. E eu já vi muita gente cometendo o erro, velho, de simplesmente não deixar o comentário pro editor, não deixar ali o link, às vezes, pro editor, fazer o vídeo, o link do avatar, enfim, do vídeo que ele quer, da música que ele quer, referência de edição, enfim, todo o material que tipo assim, imagina que tu é o copywriter, tu imaginou a ideia do anúncio ali, só que o editor, velho, ele tem outra cabeça, ele tem outra mentalidade, enfim, ele não tem a tua cabeça. Tu precisa transmitir na copy, no texto, o que o editor precisa replicar, entendeu? Então, se tu não dá essas referências devidas pra ele, organizadas, ele não vai fazer uma edição, um bom material que você deveria fazer pra poder esse anúncio performar. Esse seria um primeiro ponto, a organização. O segundo ponto, que acho que quase todos os copywriters ali que eu
revisa anúncio geralmente é erro bobo, velho. Tipo assim, erro de congruência. Então, às vezes, o cara tá colocando um médico pra falar, é o especialista ali no anúncio, e o anúncio inteiro tá com a comunicação, às vezes, de alguém, velho, de uma comunicação de uma pessoa de rua, por exemplo, de um G6, né, aquele conteúdozinho mais feito pelo usuário, conteúdo de Instagram, por exemplo, mais descontraído, mais informal. Então, fala muita gíria, muito erro de ortografia, isso acontece demais, velho, demais. E principalmente agora que a gente trabalha muito com IA nos Estados Unidos ali, enfim, pra gente diminuir o custo com atores, se tu escreve errado o teu texto no documento, se tu escreve com erro de ortografia, logo quando a narração for feita vai ficar tudo errado. Então o teu anúncio vai perder força, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, organização é um ponto, congruência acontece muito, a galera deixa de fazer um anúncio congruente, hooks, então acho que partindo para uma parte mais técnica e mais a importância de cada coisa na copy ali, eu vejo que a galera erra muito nos hooks. Então hook é o gancho, né? Tem pessoa que chama de gancho, tem pessoa que chama de hook. O primeiro impacto que o teu anúncio tem. Então, primeira frase, exatamente, os primeiros segundos ali. Então a gente pode resumir nisso, os primeiros segundos, as primeiras frases ali. Então, muita gente erra nisso. Por quê? Não escolhe um formato interessante, não escolhe um avatar interessante, não escolhe uma comunicação interessante. Geralmente, o que eu gosto de colocar no hook é o meu hook, ele precisa ser qualificar o meu lead, ele precisa ali trazer essa curiosidade. Então, o meu hook tem poder de fazer isso, trazer uma curiosidade. E muitas das vezes, o meu hook ele pode trazer até uma empatia. Então, o meu hook ele não precisa ser sempre agressivo. Outro ponto também que eu vejo que Copy Junior erra muito, assim, pelo menos nos ads que chega pra mim, é prolixidade. Nossa, Copy Junior é muito prolixo, cara. Então, tipo assim, o que eu sempre falo pros Copy Junior que eu reviso anúncio é, cara, relê o teu ad e se pergunta, eu posso falar esse aqui que eu tô falando de forma mais curta? Então, às vezes você explica algo em 3 parágrafos, você podia explicar em uma frase, em 2 frases. Então, por que você vai colocar 3 parágrafos? Não tem necessidade, fica só chato teu anúncio. E aí também ele se perde num negócio, tipo assim, eu tenho que seguir a estrutura de um anúncio. Tem que contar história, mecanismo e tal. E você nem relê aquele anúncio. Tipo assim, se você fosse reler, você ia bucejar lendo porque é chato demais, velho. Então, tipo assim, não fica só nesse arquétipo de copywriter. Tenho que seguir a estrutura aqui pronta, tem que citar tal e tal elemento que a Amanda falou, que o Vitão falou. E aí você mesmo não relê o seu anúncio. E aí você não critica pra ver que tá chato, tá ligado? Tipo assim, se você só lê o teu anúncio, você vai ver que, cara, isso aqui é absurdamente chato. Eu não iria parar na rede social pra ver um vídeo desse, então meu lead também não vai parar. Então não vou falar isso aqui. Então, tanto essa questão de tentar seguir a estrutura pronta, tipo assim, fazer um anúncio extremamente chato, e aí falta a revisão da parte do copywriter júnior, de reler o anúncio, tipo assim, ter esse senso crítico de entender que tá ruim, que tá prolixo, e a prolixidade em si, né? Vocês querem, às vezes, tipo assim, quero trazer informação de que eu emagreci. E aí vocês vão lá pra trazer, sei lá, às vezes algum tipo de prova para ser mais real. Vocês querem contar a história inteira, do nascimento da mulher, até ela engordar, até ela ver que tá gorda, até ela testar isso aqui, até emagrecer, até ver que emagreceu. Tipo assim, não tem necessidade, Só fala em uma frase, 2 frases, que ela engordou e emagreceu, sabe? Então esse é um ponto importante também, que é a questão da prolixidade. Vocês não, às vezes não tem só Copy Junior assistindo, mas muito Copy Junior é muito prolixo. Isso daí é uma parada que eu bato bastante, assim. E até um ponto que caso que a Amanda falou, que eu aprendi com o Cícero, né, que é o CEO da BH Ever, que foi no anúncio, velho, tem os pontos acidentais e tem os pontos essenciais. Geralmente a galera que tá começando, ela erra muito nos pontos essenciais, que é sempre trocar o que é essencial, sem entender um princípio. Eu acho que boa parte da galera ali do digital que tá agora fazendo anúncio não entende muito o princípio de copy. Às vezes tem uma estrutura psicológica, não vou dizer estruturazinha ali de copy ali, que, enfim, do que tá escrito, mas a estrutura persuasiva do criativo, do anúncio ali, né, enfim, que ela tá ali por algum motivo. A galera quer trocar, por exemplo, imagina que você tá fazendo um anúncio ali de emagrecimento. E aí, o que são os pontos essenciais, velho? Você tem que falar de benefício, você tem que falar de futuro pace, você tem que tocar em pontos de dor, digamos assim. E a galera quer trocar tudo isso, que já tá validado, por coisas aleatórias da cabeça dela, que elas acham que vão funcionar. E aí você tem que separar o que é o essencial e o que é acidental. Geralmente acidental é uma parada que tu vai entrar na copy no teu anúncio ali. Se tu tirar esse negócio, ou se tu colocar ele, o anúncio ele vai continuar igual. Ele vai continuar com a mesma persuasão, ele vai continuar com a mesma linha de raciocínio. Geralmente, o que casa muito com isso aí que eu aprendi lá com o Cícero foi isso. No meu criativo eu tento enxugar, digamos assim, ao máximo pra minha mensagem ficar forte, ficar ali rápida, e a pessoa vai ter o nível de consciência necessário pra clicar no botão e assistir minha VSL, por exemplo. Entendeu? Acho que esse é um dos pontos ali que a galera também erra muito. Tem mais algum? Eu acho que um legal também assim, eu acho que é um ponto muito forte também a questão de ganchos, né? Ganchos, hook, que é a primeira frase ali, primeiro segundo do seu anúncio. Tipo, isso aí, nossa, tem Copy Junior que faz gancho muito ruim. Aí seria legal a gente tentar passar algumas dicas, assim, pra galera fazer gancho melhor. Porque o gancho é 80-20 do criativo pra mim, eu acho que é muito importante. É literalmente o primeiro contato, que vai fazer com que você, tipo, chame a atenção ou não. Então, como você faz um gancho bom, assim, na prática? Na prática, meus ganchos ali, eu gosto de, em resumo do resumo, eu gosto sempre de trazer uma emoção diferente no meu
meu gancho. Então, os meus ganchos ali, eu sempre tento transmitir uma emoção no meu gancho diferente, porque eu fujo ali do que a galera tá fazendo no mercado de comum. Por exemplo, existe um gancho, muito famoso ali, escalou muito ali no nutracêutico, que era tipo assim, não beba água com limão se você quiser emagrecer, por exemplo. Não beba água com limão se você quiser emagrecer. É um gancho contrário, é um gancho que, vendeu muito bem, só que pra mim não transmite uma sensação, não transmite uma emoção, onde o meu lead vai olhar, a pessoa que tá vendo o anúncio vai falar assim, faz sentido, gerou curiosidade. E aí eu peguei esse mesmo gancho, eu entendi como é que ele funcionava, então eu quis trazer uma emoção diferente. Então eu aproveitei esse mesmo gancho, esse anúncio vendeu muito, velho. Acho que ele ficou, sei lá, uns 6 meses vendendo ali, só oxigenando ele ali, mudando o criativo, mudando a edição, enfim. E foi exatamente, eu fiz assim, eu peguei o gancho e eu trouxe um sarcasmo. Então a emoção que eu quis transmitir no meu gancho ali foi que a pessoa que toma água com limão tá fazendo uma coisa meio que idiota. E aí o gancho ficou assim, essa mentira é clássica, né? Beber água com limão emagrece. Parece piada. Eu trouxe a mesma comunicação do gancho ali, que era um gancho ali que a galera replicava muito. Geralmente o copy que tá começando, ele faz muito isso. Ele acha que modelar um gancho, fazer um bom gancho, é tu pegar o gancho que tá escalado, jogar, mudar 2 palavrinhas, pronto, tô com um gancho legal. Sem entender a psicologia por trás. Quando eu vi esse gancho na época, eu falei, mano, beber água com limão, eu já lembrei de alguma tia minha ali que bebe água com limão de manhã e acredita que vai desinchar a barriga, vai ser detox, enfim, já tem uma crença em cima do limão. Eu falei, mano, eu quero trazer uma emoção mais sarcástica em cima disso. Então eu trouxe esse tom de piada, digamos assim. E, velho, é um gancho, se a pessoa não entende a psicologia por trás, ela fala, mano, é um gancho ruim. Só que quando a gente leva isso pro mercado, ninguém que tentou replicar esse gancho ali, tentou refazer ele, conseguiu bater o controle. Porque é um gancho que ele é no nível tão, digamos assim, extremo de psicologia, que eu consegui trazer o sarcasmo com um formato interessante. Acho que até um ponto que a gente pode bater depois é isso, formato ali, e avatar que conta muito pra gente. Erro de iniciante que não entende a importância disso. Nos meus ganchos é isso. A fórmula que eu uso não existe uma fórmula exata, né? Porque nem sempre tu vai conseguir encaixar isso, mas eu preciso trazer uma emoção no meu gancho, eu preciso encaixar algum qualificador, e aí esse qualificador, velho, pode ser desde o problema... Isso é muito interessante também. Muito iniciante. Desde o problema, desde os pontos de dor ali que a pessoa pode ter, enfim, na comunicação que eu tenho, até, velho, o qualificador que eu uso de superestrutura. Então, se eu uso, às vezes, Monjaro, é uma superestrutura. Eu posso estar qualificando o meu gancho ali, às vezes, o meu hook, com Monjaro. A pessoa vai entender que é emagrecimento ou, sei lá, tô falando, sei lá, de outra coisa, velho, de outro nicho. Eu pego uma superestrutura, eu tento qualificar isso e eu tento gerar uma emoção. Eu não deixo o lead passar sem ele ficar incomodado. E aí, velho, medo, nojo, raiva, eu sempre tento deixar o meu lead, o primeiro impacto é que tem que gerar alguma coisa, alguma emoção quando ele vê o meu hook. Eu gosto também da analogia, eu acho que é do Clayton McPeace, não sei, não tenho certeza. Mas algum copywriter bem clássico aí que ele fala assim, você tem que imaginar que o teu lead, ele tá deitado no sofá, vendo televisão, tudo apagado, são 3 da manhã, ele tá naquele estado, tipo assim, você dorme, acorda, tá meio que cochilando. E aí o teu gancho vai passar na TV e tem que ser aquela frase que vai fazer ele acordar do sofá, tipo, levantar e falar, cara, o que é isso? Eu gosto muito dessa analogia, assim, pra você entender o quanto que o gancho ele tem que ser chamativo. E é isso que você falou também, é um erro muito comum, nossa, tipo, demais, que é não qualificar no gancho. Então a pessoa faz um gancho assim, meu Deus, vocês não vão acreditar nisso. Não, ninguém vai acreditar. Isso que eu não vou falar agora. Olha aqui. Para agora e me assista, tá ligado? Tipo, não é só chamar atenção por chamar atenção. Tipo, o cara vai lá e coloca o vídeo de alguém caindo durante 10 segundos. Tipo, não é chamar atenção por chamar atenção. É chamar atenção do público qualificado. Então não adianta você fazer um gancho que seja chamativo, mas a pessoa não consegue entender que é emagrecimento, que é um vídeo sobre emagrecer, sobre, sei lá, perder peso, sobre ajudar a perder de memória, ajudar a reduzir a diabetes. Então, assim, não adianta. Você tem que fazer um gancho que seja chamativo do seu público. Ou seja, você tem que qualificar desde o início. Não precisa necessariamente você falando, você que quer emagrecer. Não, mas você vai citar uma palavra que vai fazer a pessoa entender. Eu perdi tanto peso. Monjaro. O truque do emagrecimento. Enfim, você vai citar várias coisas no gancho ali que vão fazer a pessoa entender que é de emagrecimento. E aí você vai chamar a atenção do público qualificado. E aí outro insight assim sobre gancho que eu gosto de dar também, que eu vejo bastante a galera errar, sempre traz a informação mais importante primeiro. Então às vezes a pessoa faz um gancho assim, minha mãe ficou em choque depois que eu usei água e limão pra emagrecer. Cara, o elemento de maior curiosidade é água e limão, não é sua mãe. Então é só você trocar a ordem. Eu usei água e limão pra emagrecer e minha mãe ficou em choque. Mas só tu trocar essa ordem assim e trazer o elemento mais interessante primeiro já faz uma puta diferença. E não só no gancho, isso no body também. Eu vejo muita gente começar a falar da parte chata ali, tipo mecanismo e tal, desde o início, e aí a parte interessante ali, mais chamativa, deixar pro final. Sempre tem que ser ao contrário. Cara, sempre traz o mais interessante primeiro. Isso aí vai dar uma puta diferença na performance do seu anúncio, assim, como um todo. Total. E aí, essa questão do importante vir primeiro é muito comum, velho, porque às vezes parece que a frase tá interessante, na tua cabeça funciona porque tu já sabe a conclusão da
frase, mas pra quem tá lendo, até ela entender que às vezes tu tá falando de água com limão pra emagrecer, e tu tá falando que a mãe dela usou todos os dias pela manhã, sei lá, acordava, e aí chega no final a pessoa fala, não, e aí, velho, qual vai ser a mensagem que você quer me transmitir aqui, sabe? O que eu vou ganhar com esse vídeo, por exemplo? Esse é o ponto. E aí, um outro erro que acontece muito, um outro erro que todo copywriter iniciante ele comete, às vezes, é tipo, não entender a importância do formato, e aí geralmente eu junto o formato com avatar, porque como a gente usa ali avatares do GC nos Estados Unidos pra gente rodar os nossos anúncios, a galera esquece da importância de fazer sentido, pô. E outro erro também que a galera comete bastante, e isso não só júnior, tá? Gente pleno e sênior, é não ser específico. Nossa, isso me dá uma raiva. Tipo assim, eu emagreci com isso aqui. Você tem que falar quanto que você emagreceu. Uma universidade disse que isso é top. Você tem que falar qual universidade, tem que falar o nome. Eu testei isso por algumas semanas. Não, quantos dias você testou, quanto peso você perdeu, em quanto tempo, como aconteceu, em que horário você começou a tomar, quando você viu o resultado, tipo assim, óbvio, não seja prolixo, mas na frase que você tá ali falando, tipo assim, como que eu posso trazer mais especificidade pra isso? Porque ser específico é um tipo de prova, né? Um tipo de prova muito importante, inclusive. Então, assim, não deixa as coisas vagas. Eu emagreci com isso aqui. Eu testei isso aqui. Eu vi isso aqui. Tipo, onde você viu? Como você descobriu? Como você chegou nisso? Então, ser bem específico aí também na copy. Você trazer ali detalhes de como aconteceu, porque faz parecer muito mais incrível. Inclusive, acontece muito em gancho, pô. Então, tipo assim, eu usei isso aqui pra emagrecer. E às vezes a pessoa não coloca nem no visual. Não, e isso acontece, pô. Eu usei isso aqui. Por que você fala isso aqui? Tipo, fala o nome chiclete, entendeu? Exatamente. Pra emagrecer, quanto que você emagreceu? Em quanto tempo? Como foi? Faça isso todo dia, tipo, faça isso todo dia pra emagrecer. Faça isso todo dia. Isso acontece pra caralho. E, tipo assim, eu às vezes eu até entendo algumas vezes que isso acontece porque o hook visual tá muito interessante. Então faça isso, a pessoa vai correlacionar. Mas quando não é intencional, a pessoa só coloca um avatar falando isso, faça isso pra emagrecer, a pessoa não vai entender o que tu quer fazer, velho. Tipo, a pessoa não vai entender qual que é a especificidade do que ela precisa fazer pra perder peso, por exemplo. Entendeu? E não vai chamar a atenção dela também. Não vai. Tipo assim, o mercado está sofisticado, pô. Se existe o nome chiclete é justamente porque falar isso aqui ou ser abrangente não funciona. Então a gente tem que trazer o nome chiclete pra que a pessoa fique curiosa, chame a atenção dela. Então por que tu não vai usar o nome chiclete no gancho, sabe? Sendo que é a parada que tá validada, assim. Justamente. E só mais um ponto aqui pra fechar aqui, é coisa rápida, que é meio que tu entender a comunicação do teu criativo ali, do teu anúncio, né? Pra ele ser condizente com o avatar, velho. Então, por exemplo, se tu tá fazendo um anúncio que a comunicação dele é receitinha, o ideal, velho, às vezes, é que o avatar ele esteja ali numa cozinha fazendo a receitinha, às vezes, porque isso gera uma certa prova imediata, uma prova ali implícita, né? Então, se a pessoa tá falando, eu vou misturar gelo e limão aqui pela manhã, e ela realmente ela tá nessa situação de misturar gelo e limão ali, tipo assim, é como se a pessoa falasse, caraca, realmente, ela não só tá falando isso, ela tá realmente fazendo a receitinha, ela tá mostrando pra gente como é que vai fazer. E isso, velho, é muito importante porque gera aquela prova, velho, aquela credibilidade na hora, sabe? Por exemplo, tu tá falando aqui na tua copy, eu parei aqui de ir pra academia todos os dias, e a mulher tá aonde? Sei lá, no sofá da casa dela, sei lá, às vezes magra, às vezes, sabe? Ela tá num ambiente onde a copy se prova. Então, eu tô aqui, por exemplo, às vezes a mulher tá falando assim, pô, a comunicação é com mães. Então, ela tá falando pra mães que querem emagrecer. Se ela, obviamente, ela estiver com o bebê no colo, velho, vai gerar essa prova imediata, sabe? Que ela é realmente uma mãe, que ela tá em casa, que, claro, não pode ser uma mãe gordinha, né? Precisa ser uma mãe mais ou menos com o corpo interessante, que já vai ajudar essa congruência da comunicação do Ed com o formato ali de avatar, entendeu? Beleza, acho que deu pra tocar em bastante pontos interessantes. Aí eu queria entrar agora um pouquinho sobre a nossa mentoria, né, que a gente fez esse ano, então não foi no início ali da sua trajetória, mas eu queria saber duas coisas. Por que você quis, em primeiro lugar, tipo assim, você me procurou pra fechar a mentoria, porque eu ou não outra pessoa, ou enfim, por que você gerou esse interesse? E aí também pra galera tirar algum aprendizado disso, qual insight ou insights, assim, que você conseguiu tirar da nossa convivência, ou enfim, da mentoria, que tu conseguiu aplicar aí e melhorou o seu trabalho, melhorou a performance e a assertividade dos anúncios, assim. Bom, eu acho que o primeiro ponto ali em buscar a mentoria, já não era mentoria mais para iniciante, e foi exatamente esse é o ponto. Por não ser iniciante que eu procurei uma mentoria um pouco mais high ticket, velho. Então, eu queria um insight ali, velho, diferente do mercado, porque assim, imagina que para você, chegar no topo, você precisa estar andando com o pessoal que tá no topo. Então, na época ali, acho que hoje, principalmente, uma das maiores referências em criação de anúncios ali é a Amanda. Então, na época ela tava com criativo vendendo 1 milhão, 2 milhões de dias. Eu falei, velho, por que eu não posso pegar alguma coisa da mentoria dela, algum insight, pra replicar? Mais um quê?
Mais de um, mais de um anúncio, uns três ou quatro, vendendo muito bem. Eu falei, não, por que eu não posso pegar algum insight com ela e replicar aqui na operação para também tentar chegar ali nesse nível de faturamento. Então eu entrei ali mais com esse objetivo, de buscar um insight, de buscar com quem realmente estava aplicando. Então, pô, tem muita gente aí no mercado que diz que faz, que, pô, tem mentorias ali, mentorias caras até, que a gente não vê na prática sendo feito. Então, eu prefiro aprender com alguém que está na prática e eu tava, pô, com os números na minha frente ali, então eu sabia que realmente o anúncio estava vendendo, eu sabia que realmente estava, tipo, ela estava aplicando ali o que ela sabe de conhecimento nos anúncios que ela estava escrevendo. Então, meu objetivo foi esse, aprender com quem já estava fazendo e tirar algum insight que eu poderia aplicar nos meus ads, na minha operação ali, na operação que eu tô, né, trabalhando, para poder, velho, chegar nesse nível. E, obviamente, como eu sou o Tiff, tirar isso, esse de aprendizado e passar ali pra galera conseguir replicar, sabe, em grandes quantidades ali nos meus copies. Alguns insights ali que muita gente negligencia quando tá escrevendo copy, mas é a parte de pesquisa. Eu nunca achei que fosse necessário, tipo, eu achava desnecessária essa parada, principalmente quando a gente vai usar ali credibilidade alta de celebridades, por exemplo. Então eu quero usar alguma celebridade para trazer esse contexto ali no meu criativo, no meu anúncio. E aí, velho, eu falo, mano, o que eu uso de contexto nisso aqui? E aí, um dos insights foi isso, saber pesquisar o contexto da pessoa, onde a gente pode encaixar cada ponto de conexão com a realidade, digamos assim, né, da pessoa que tá, enfim, dessa celebridade, encaixando no meu anúncio. Peguei também insight de Big Idea, então, geralmente a gente estava acostumado a ouvir ângulo sobre ângulo, ouvir sobre estrutura invisível, anúncio de escala, anúncio de previsibilidade, e aí, quando eu entrei na mentoria da Amanda, eu vi que ela enxergava um negócio diferente, pô. Ela não enxergava o anúncio como uma estrutura, ela enxergava o anúncio como uma Big Idea. Então, esse anúncio vai ter essa Big Idea, pô, esse anúncio vai ter essa outra Big Idea. E geralmente as Big Ideas não se repetem. Tu acertou uma Big Idea, digamos assim, e todo mundo tá replicando a mesma coisa no mercado. Quando alguém chega com essa Big Idea nova num criativo, pô, tu escala pra caralho. É um exemplo que eu dei lá no começo. Eu peguei uma Big Idea, se a gente fosse trazer pra atualidade, que ninguém tava fazendo, eu fiz sozinho e escalei pra caralho. Então, foi um dos insights, foi esse. E os outros insights foi mais aprender como é que eu aplicava, tipo assim, frase de poder, porque eu não usava isso, tipo assim, talvez se eu usasse, não ia ser intencional, e esse é o ponto. Entender por que funciona, como que funciona e aplicar isso na prática. E aí as frases de poder, geralmente ali, quando a Amanda me mostrou, é usado ali no gancho. Então, é pra gerar um choque, tá ligado? Pra gerar uma certa atenção na pessoa. Então, tipo assim, eu vou te contar aqui o que nunca te falaram sobre perda de peso, por exemplo. Então a pessoa fala assim, caralho, o que nunca me contaram? Gera aquela curiosidade, sabe? Aquele negócio de, pô, preciso aprender, preciso escutar isso aqui. Tipo assim, vou ser honesto com você. Às vezes você pega um gancho meia boca, ou meio fraco, e se adiciona essas frases ou palavras de poder que dá um impacto a mais. Então, isso vai ser contraditório, mas aí vem o teu gancho original, tipo, meio que o corpo do teu gancho. Eu posso ser cancelado por falar isso, mas blá blá blá. Tipo, deixa o teu gancho 10 vezes mais poderoso. Eu vou ser honesta, vírgula, blá 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 blá. Pô, talvez nós esteja aqui pra falar sobre isso mais tarde. Essa é a última vez que eu vou falar sobre blá 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 blá. Então, assim, meio que você trazer esse impacto a mais, e eu chamo isso de frase de poder, palavra de poder, que é tu pensar numa frase que vai trazer muito poder pra sua frase, gerar muita curiosidade, e aí deixa o teu gancho com muito mais impacto em si, tipo, muito mais chamativo, muito mais curioso. E tipo assim, saber usar isso intencional é melhor ainda, porque às vezes tu só replica o que tá na biblioteca de anúncio ali, velho. Tu vê um anúncio escalado, tenta fazer igual, às vezes muda, tira até a frase de poder, achando que não tem influência, e perde a força do teu criativo, do teu anúncio ali, enfim, do teu hook, entendeu? Então, entender esse insight e aplicar na prática, acho que foi um diferencial, junto com o disparo de dopamina. Tipo, não tinha noção no mundo ali pra que isso funcionava. Inclusive, quando eu vi alguns anúncios da Amanda escalando, eu falava, mano, eu acho que ela colocou isso aqui, velho, sem querer. Tipo, E, mano, tem muita gente que acha que é sem querer, pô. Às vezes até tira do criativo. Tipo assim, às vezes a pessoa pega uma biblioteca ali, vai modelar esse criativo ali, esse anúncio, e fala, mano, vou tirar isso aqui, não tem nada a ver. Tipo, por quê? O disparo de dopamina não necessariamente precisa ser uma frase ali que ela é super congruente no meio do anúncio. Então, como que a gente aplica ali, velho? Então a gente tá falando ali, pô, a mulher quer emagrecer 10 quilos ali até a próxima semana, eu preciso usar esse chazinho aqui todo dia pela manhã. E aí já começa, sei lá, o disparo de dopamina. E aí as casas vão ficar folgadas. Quem entende um pouco de copy vai se identificar às vezes com um bullet, um fascination, que ele vai dar um hook no meio do criativo. É como se, tipo assim, pegasse o teu texto e aí tu vai quebrar meio que uma parte do teu texto que tá meio chata, monótona, com um gancho no meio dela. Então eu vou jogar uma frase aqui que vai gerar um efeito de what the fuck na cabeça da pessoa, ela não vai entender por que você jogou aquilo ali, mas aquilo deixa ela presa no anúncio. A mensagem é tipo assim, a mensagem não é que não tem nada a ver, né? É porque ela vai estar congruente, obviamente, no anúncio ali, vai dar aquela sensação de, pô, caralho, o que é isso? Mas é uma dopamina, por isso que dispara dopamina, porque, velho, vai disparar uma coisa na cabeça dela. Tipo, caraca, meu marido vai ficar com ciúme de mim. Tipo, no meio do criativo, do nada, tu tá ali falando disso, pô, bom, meu marido vai ficar com ciúme de mim. Ele vai, sei lá, todo mundo que eu passar na rua vai ficar olhando pra mim, vai virar os olhos, enfim, sabe? Então, vai gerar um efeito realmente de disparo dopaminérgico, a pessoa vai voltar pro criativo, digamos assim, ela vai voltar pro anúncio, pra aquele flow.
flow, sabe? Galera, tivemos que mudar de cenário aqui só pra finalizar o vídeo, porque tá ficando muito escuro lá fora. Mas eu vou te fazer a última pergunta, então, que eu defini que agora vai ser pergunta tradição do canal, quando eu tiver convidado, que eu roubei do JJ Podcast, mas tudo bem. E a pergunta é a seguinte, vocês têm que pensar na resposta boa, tá? Porque isso aqui vai ser a lição de moral pra todo mundo que tá vendo o vídeo. Se você tivesse que basicamente gravar um vídeo agora, um vídeo de 60 segundos, ali 1 minuto, 2 minutos no máximo, que vai ser transmitido pra todas as pessoas do planeta Terra. Então esse vídeo ele vai ser enviado, cara, no WhatsApp, no SMS, Messenger, no Instagram, você postar todos os stories, passar na televisão. E toda pessoa do planeta Terra vai ver esse vídeo traduzido pra língua dela. O que você falaria nesse vídeo? O que você deixaria de mensagem pro mundo? Vamos lá, o pensamento, uma frase que eu deixaria, uma mensagem que eu deixaria, não deixa, velho, não coloca os seus sonhos em segunda opção, tá ligado? Não deixa de fazer as coisas que você quer pensando na opinião dos outros. Então, usando até um exemplo que eu tentei dar ali quando a gente tava finalizando no escuro ali, velho, foi assim, a maioria das pessoas mais velhas, quando a gente vai perguntar, pô, o que você fez da vida? O que você se arrepende de não ter feito, sabe? E é se arriscar, velho, se arriscar. Eu acho que o ponto é esse. Muita gente deixa de viver o extraordinário porque não se arrisca. E aí, esse não se arriscar pode vir por vários motivos. Seja julgamento da família, seja medo que as pessoas vão pensar ali dela, seja, sei lá, às vezes medo do inesperado, sem saber o que vai esperar por ela. Enfim, depois de tomar essa decisão difícil. A mensagem é essa, não se arrependa no final da vida de não ter feito coisas pra você. Velho, e seja em qualquer âmbito, a gente passou o vídeo inteiro falando no âmbito financeiro, mas todo sonho que você quer realizar, tu precisa ir atrás. Isso vai gerar um certo desconforto, claro, isso vai gerar medo, mas é muito mais interessante chegar no final da vida e não se arrepender ali, se arrepender de ter feito às vezes, do que se arrepender de não ter feito, sem saber o resultado que daria. Seja um relacionamento, então, pô, parte amorosa, pô, quero ter X filhos, né? Pode acontecer, pô, quero casar. Se tu deixar algo impactar esse teu sonho, no final da vida falar assim, pô, vai terminar solteiro, não vai conseguir ter um relacionamento que você queria, não vai ter realizado o sonho que é simples, que é casar, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que não só no nível financeiro, pensa, velho, todo sonho que tu quiser realizar, você tem que executar, velho, você tem que ir atrás disso, você tem que correr o risco da realização, sabe? Eu acho que ninguém vai se arrepender disso, acho que a mensagem é essa, não trave os seus sonhos ali pela opinião de outras pessoas ou pelo medo de fazer. Boa, eu só ia falar assim que, e eu já te falei isso, né, inclusive, as melhores coisas que aconteceram na minha vida, assim, e eu não falo só de financeiro, mas todas elas foram consequências de tomar uma decisão que me dava muito medo. Então, tipo assim, sempre que eu tomei uma decisão que me dava muito medo, que eu não queria tomar, medo, cara, de várias coisas, né? Pode ser insegurança, pode ser, igual você falou, medo da opinião dos outros, medo do que vai acontecer, medo de decepcionar, medo de, enfim, fracassar. Sempre que eu tomei essa decisão que era muito difícil e que eu tava com muito medo de tomar, algo extraordinário aconteceu. Eu acho que muitas pessoas não chegam onde a gente chega, onde, enfim, a gente não tá no auge de nada, mas enfim, onde elas querem chegar simplesmente porque elas tiveram medo de tomar decisões que elas deviam ter tomado. E às vezes você vai deixar de viver algo porque simplesmente ficou com medo de tentar fazer aquilo, de arriscar algo, cara, ia te trazer um resultado, um benefício muito maior aquilo. É o que você tá vivendo hoje. Então não tenha medo, tipo assim, na real, tenha medo, porque é humano ter medo, só que enfrente esse medo. E aí hoje eu gosto. Eu acho que tudo aquilo que você sente mais resistência, medo de fazer, é aquilo que você mais tem que fazer. Tem que fazer. Então mapeia essas coisas na sua vida, cara, o que eu tenho mais medo de fazer, o que eu tenho mais resistência de fazer e comece a fazer, que a sua vida vai mudar absolutamente. E aí pra finalizar, velho, a gente tá falando de coisas grandes aqui, né, velho? De grande, de sucesso. Mas tem, pô, a pessoa que quer, às vezes, começar um canal no YouTube, quer começar um vídeo, quer começar um negócio ali local, quer começar no digital, às vezes, pô. Então, eu já vi muita gente, pô, não começar, por exemplo, postar no Instagram, tá ligado? Uma pessoa tem um sonho ali, um objetivo, e aí a gente não pode julgar o sonho de ninguém. Tem o objetivo de ser um influencer, pô, no Instagram, quer ganhar seguidores, enfim, quer fazer vídeo de maquiagem, de treino, e não começa simplesmente por medo do que as pessoas vão falar, tá ligado? Eu acho que esse é um maior, tipo assim, eu acho que o maior empecilho da galera é esse medo que ele não mata, é um medo que não dói, é um medo que não machuca, tipo assim, é algo, né, digamos assim, algo que não machuca. Você fazer um vídeo no Instagram, só o pensamento de ter pessoas olhando e me julgando, e eu nem sei qual vai ser o julgamento delas, eu já me prendo e falo, não, eu não vou fazer isso não, porque fulano vai me julgar, fulano vai falar mal de mim, entendeu? Acho que o principal ponto é esse. Se tem medo, enfrenta ele, entendeu? Acho que o resumo da mensagem é essa. E aí eu acho que é legal pra quem chegou até o final, então comentar a palavra medo. Pô, medo é bom, medo é bom. Medo é bom, porque aí a galera vai ficar sem entender o que quer dizer, e aí vai ter que ver até o final também pra entender o que é. Então, pra quem chegou até o final, comenta aí medo, pra gente saber quem chegou. E comenta também o melhor insight que tu teve aí do vídeo, seja mentalidade, seja questão de copy mesmo, técnica, qualquer coisa que a gente tenha falado aqui que tenha agregado de alguma forma. E é isso. Acho que pra gente passar bastante conteúdo. Eu acho que comenta medo e deixa uma descriçãozinha, sabe? Pô, eu não comecei tal coisa porque eu tenho medo de x. Porque às vezes é uma coisa besta, velho, que tu, às vezes só tu externar isso e falar, pô, eu tenho medo realmente de postar um stories, pô. Então eu vou começar hoje, entendeu? Pô, eu tenho realmente um medo de, sei lá, às vezes mudar de cidade, mudar de casa, pô, pra uma vida melhor, pô. Mudar de carreira.
Mudar de casa, exatamente, pô, entendeu? Então, tipo assim, comenta mesmo de se sentir, claro, confortável e quiser comentar ali pra gente, eu vou estar vendo todos os comentários aqui, a Amanda também, pra gente responder, que se der, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Sigam o Vitão nas redes sociais, né? Vou deixar o arroba aqui na tela, é Vitor Mound. É assim que fala? Vitor Mound. Então aí Vambora. já sigam ele, que o homem é brabo demais, deu pra ver aí. E aí enche o saco dele aí pra ele abrir algum conteúdo aí pago, ensinar vocês. Contar a minha história toda, porque tem muita coisa massa ali no meio. Muita coisa que você contou. Mas é isso então. Falou, galera. Tchau. Valeu.